Olha, Camila, uma das questões que a gente levantou internamente, né, era justamente sobre essa dificuldade de se, para poder ranquear as cidades, né? A gente então tentou qualificá-las justamente dentro daquele primeiro, né, de um primeiro grupo de cidade com a possibilidade de atingir a mobilidade, perspectiva de atingir a mobilidade sustentável, depois dificuldade para atingir a mobilidade sustentável num curto, num prazo razoável, né? A gente deixou até bem aberto, assim, justamente pelas limitações, e outras como, por exemplo, muita dificuldade para se atingir a mobilidade sustentável, né? Num prazo razoável, né? Então, até pelas realidades de cada cidade, a gente achou muito difícil tentar trazê-las com um ranqueamento, né? Num primeiro momento até se pensou em fazer isso, mas como a gente não teria a ferramenta, não poderia aplicar a ferramenta como um todo em todas, né? Isso daí poderia deixar escapar algum ponto em que determinada cidade poderia se destacar, né? Poderia ser uma boa, enfim, poderia ter um bom desempenho, isso mudaria completamente a classificação dela, né? Se a gente fosse colocar dentro. Então a gente tem um primeiro grupo ali de cidades que apresentaram um bom resultado, né? Consigo mesmas, né? A gente tentou trazer para isso, né? Para a cidade com ela mesma. E aí eu já jogo até para a tua segunda pergunta, que é para que num segundo momento, caso tenha essa continuidade, e eu realmente não tenho informação a respeito disso, né? Que é uma questão institucional do jornal, né? Eu acabo me dedicando basicamente à questão editorial, né? Dentro daquilo que... Então não tenho nem como antecipar para você se vai existir ou não uma segunda versão. Eu gostaria muito que tivesse, eu acho que é fundamental dar continuidade nesse trabalho, né? Seja comigo ou com outra pessoa que eventualmente venha a tocar, mas eu acho que é fundamental. Até disse para você que, da minha parte, por exemplo, eu acho que seria muito interessante visitar as 27 capitais. E isso seria muito bacana. Né? Da mesma forma que a gente tem, eu acho que as regionalidades elas poderiam ser contempladas, né? Ali no barro, como a gente diz, né? A gente ir nos locais, conversar com as pessoas e tal, isso seria muito bacana, né? Então eu acredito que sim, que um segundo índice seria muito bacana, mas eu não tenho informações é, a respeito a respeito disso, né? Eu acho que o que se precisaria fazer, eu acho que a frente parlamentar, que a frente de prefeitos, né, como a Marina até citou, ela pode ser bem interessante nesse sentido. Eu até tive a oportunidade de conversar recentemente com o Renato, né, que é o presidente enfim, ele que representa o secretário de mobilidade, né, de Aracaju, né. Falei com ele, a gente tem essa segunda versão, né, poder conversar, enfim, eles poderem centralizar algumas informações e fornecerem para a gente. Acho que isso seria bacana. E eu acredito que um curso de gestão integrado, envolvendo as 27 capitais, seria um negócio maravilhoso. Né? A gente imagina assim que, né, poxa, toma o IMOS como base, né, Marcelo? E coloca para funcionar, sabe? Eu acho que seria incrível, né? Acho que precisa acho que no fundo, de tudo, né, que a gente enfrenta aqui no Brasil, todas as dificuldades que eu acho que passam pela mobilidade, mas todo o restante, depende de uma vontade política, né, de resolução dos problemas, né? Botar ali a tua vontade de resolver o problema, né? Eventuais custos que poderiam estar relacionados a isso poderiam ser compensados justamente com a melhoria do teu sistema de transporte, né? Enfim, eu estou pensando aí, né, do lado financeiro, né? Quer dizer, se as prefeituras às vezes têm alguma restrição orçamentária e tudo mais, eu acho que reorganizar os seus sistemas poderia ser algo muito bacana, né? Baseado em uma ferramenta importante como é o Linux.